Olá, amigos. Estamos recebendo hoje no nosso programa Ana Paula Vitelli, que é presidente da Bridgesham. Vamos falar um pouco sobre as relações Brasil-Reino Unido, falar um pouco sobre gestão de pessoas, como é que está acontecendo nesse mundo e como é que os ingleses, os britânicos estão vendo a relação com o Brasil. Ana, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. E eu queria começar a nossa conversa falando um pouco desse momento do Brasil, da relação com o Reino Unido. A gente olha o mundo hoje, um mundo muito, muito confuso, né? Mundo turbulências, juros altos, e as pessoas falam: o Brasil é um polo de atração de dinheiro. É verdade isso, Ana? Bom, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês conversando e a gente podendo fazer essa troca bacana para explorar essa frente das relações Brasil-Reino Unido. O que eu tenho observado lá na Bridgesham? Há 4 anos que eu estou liderando a Câmara e eu tenho sempre olhado e tenho reforçado a cada ano uma perspectiva bastante otimista nas relações entre os dois países. E eu vejo essa perspectiva porque a gente tem tido evidências de um apetite muito interessante, tanto do Reino Unido para com o Brasil e do Brasil para com o Reino Unido. Né? Do Reino Unido para o Brasil, a gente vê, primeiro, muitas visitas de integrantes do governo vindo aqui para discutir oportunidades, conversar com o empresariado e muitas vezes nos fóruns da própria Câmara. Uhum. E do Brasil para o Reino Unido, né, olhando espaços de ocupação com relação a comércio internacional pós-Brexit, porque é uma discussão que ela ainda, né, percorre as agendas. Depois que o Reino Unido saiu da União Europeia, abriram-se oportunidades de comércio, que até então o Reino Unido comercializava estava dentro da própria União Europeia, estava ali sendo abastecido por aquele mercado, por aquele espaço econômico, digamos assim. E no momento que o Reino Unido sai deste espaço, oportunidades para se conectar com outros players internacionais aparecem. E o Brasil, né, sendo um grande exportador aí, né, do agronegócio, de commodities, tem esse espaço importante no Reino Unido. Por exemplo, o Reino Unido importa 50% dos alimentos consumidos eram importados ali, eram negociados dentro da Comunidade Europeia. Então, isso se abre, de fato, oportunidades muito concretas de aproximação e de estreitamento desses laços. Então, o que a gente vem observando ao longo desses últimos anos é muitas oportunidades de aproximação dos países. A gente começa a ver mais investimentos chegando do Reino Unido no Brasil, principalmente com as relações nos temas relacionados à agenda verde, à economia verde, as questões das matrizes, né, as transições energéticas aí de diferentes matrizes energéticas, enfim. Então, tem elementos que de fato se apresentam como oportunidades. Eu acho que o Brasil está no momento de olhar para essa agenda, podendo olhar para essa agenda com muito protagonismo, eu diria. Ainda que eu acho que a gente tenha muita lição de casa para fazer. Né? A gente teve, ao longo desses últimos anos, a própria questão da reforma tributária, que veio sendo um tema, e a gente muito na Câmara falou sobre essa ser uma lição de casa importante para a gente fazer, para justamente colocar o Brasil numa agenda muito mais competitiva globalmente falando. Então, essa é uma das temáticas. Onde está pegando, assim que você fala? Muita lição de casa. O que é essa lição de casa? Então, eu acho que temos lições de casa internas e do Brasil com relação ao seu posicionamento no comércio global. Então, internamente, eu diria que a reforma tributária foi um passo importantíssimo, que a gente sabe que a gente só abriu um primeiro capítulo dessa história, que precisa agora, né, ser muito bem mais alinhavada e sendo amadurecida, porque o Brasil é visto como um país que é bastante complexo, muito peculiar, digamos, muito particular. Lá na Câmara, por exemplo, a gente edita periodicamente um guia chamado Doing Business in Brazil, justamente para dar aos investidores internacionais um pouco desse panorama, né, da complexidade que é o nosso país em diferentes questões, as questões burocráticas, questões tributárias. Então, essa agenda é uma agenda importante que teve um avanço. Por isso, eu também continuo olhando isso com otimismo. Numa agenda de comércio internacional, a gente vê as questões, especificamente hoje também um tema sendo tratado pela Câmara, que são os acordos bilaterais de comércio, em específico o acordo para evitar a bitributação entre Brasil e Reino Unido. Um acordo que foi assinado nisso. Então, foi assinado no final de 2022, né, no finalzinho do governo anterior. Isso depois seguiu no ano passado, precisava de uma tramitação, tanto o parlamento britânico quanto aqui dentro das nossas frentes de Congresso, né, Senado, enfim, Presidência da República.
Isso foi ratificado no Parlamento Britânico no ano passado, em meados do ano passado. E aqui no Brasil a gente ainda está trabalhando para levar essa agenda para frente. Explica um pouquinho para quem está nos assistindo a importância de evitar essa bitributação em termos de geração de negócios, empresa, emprego. Muito bem. Esse acordo, Tamir, ele nos coloca diante de uma posição muito mais competitiva, porque as empresas britânicas estabelecidas aqui no Brasil e que têm interesse, por exemplo, de importar tecnologia, hoje pagam duplamente tributos. E, portanto, isso é muito caro. Acaba você inibindo a vinda de investimentos externos. Paga no Reino Unido e paga aqui, exatamente. Então, inibe porque isso deixa de ser competitivo, né? E, da mesma maneira, também a exportação de serviços para lá. Então, você acaba fazendo com que este custo Brasil, chamado custo Brasil, fique muito alto nas relações entre esses dois países. Então, caminhar com essa frente de eliminar essa dupla tributação torna o Brasil mais competitivo e potencialmente atrai mais investimentos. Por que eu digo potencialmente? Porque também na Câmara fizemos o ano passado uma rápida pesquisa, né, uma consulta aos nossos associados sobre as perspectivas que eles enxergavam com relação ao incremento do comércio por conta deste acordo. E a gente teve ali pelo menos quase 40% do grupo, né, de empresas indicando, por um lado, um aumento de investimentos no Reino Unido e também investimentos do Reino Unido vindos para o Brasil. Então, existe uma percepção concreta de que um acordo desse tipo pode amplificar... Isso é uma barreira que impede hoje os investimentos. Porque você acaba buscando outras formas mais competitivas. Então, essa é uma agenda com a qual a Câmara também vem trabalhando. Porque com a mudança, né, com a vinda do novo governo, que naturalmente, né, numa nova gestão, vai revisitar os acordos na verdade, assinados no governo anterior, a gente acabou deixando, esse processo está se estendendo um pouco mais do que a gente eventualmente esperava. Se uma empresa britânica vem para o Brasil, faz um investimento, paga o imposto lá, não pagaria aqui, é isto? E vice-versa? Então, na verdade, a gente tem as questões das trocas comerciais entre os dois países de empresas estabelecidas aqui. Tem algumas questões mais técnicas, inclusive bem técnicas, relacionadas à exportação de serviços e importação de serviços e de tecnologia. E, portanto, na hora que você tem que pagar o imposto pela mercadoria ou pelo serviço que sai de lá e depois paga aqui, isso faz com que este custo se duplique, né, nesse sentido. Então, é um acordo importante para que a gente destrave, num primeiro momento, e possa amplificar essas relações entre os dois países. Você falou um pouco do agronegócio, da economia verde. Como é que o Reino Unido tem vê essa questão? Porque o Brasil, queira ou não, é o grande produtor rural vai ser o grande produtor rural do mundo, né? Mas tem muito uma discussão, principalmente na questão europeia ali, dos subsídios, da questão dos insumos, da questão ecológica. Como é que o Reino Unido vê essa questão em relação ao Brasil hoje? Então, vamos lá. A agenda verde, vamos falar assim, é uma agenda importante para o Reino Unido, né? Eu acho que temos aqui, tivemos sinalizações no início do ano passado, né, do investimento do Reino Unido no fundo da Amazônia, proximidades do próprio rei Charles com relação à proximidade aí até com o próprio presidente Lula, que esteve fazendo uma visita ao Reino Unido na ocasião da coroação. Então, a gente tem agendas que são bastante convergentes no sentido de interesses de se olhar para a sustentabilidade, né, de se olhar para uma agenda verde mais estendida. O próprio Reino Unido trabalha, né, com algumas frentes de negócio no que eles chamam de uma revolução verde, para fazer realmente investimentos nessas frentes da economia verde de uma maneira mais ampla. Então, o Brasil acaba sendo, né, um polo, e eu comentei agora anteriormente sobre ser um protagonista nessa agenda, porque a gente também precisa fazer uma lição de casa aqui de regulamentar uma série de frentes de negócio que tangem a essa agenda e que em alguns momentos a gente está quase perdendo um timing aí importante para fazer isso acontecer. A gente tem o Reino Unido também que sediou a COP26, então também como um protagonista importante nessa agenda, apoiando também agora a vinda da COP30. Então, o Brasil tem, de novo, uma oportunidade de ser muito protagonista nessa agenda, mas não só de promover discussões, mas, de fato, criar um espaço de um ambiente de negócios que tenha as regulamentações necessárias e que permita, então, gerar as oportunidades. Isso depende do Congresso ou esse é executivo? É o Poder Executivo ou o Legislativo que discute essas
regulamentações? Ou os dois? Os dois. Nós estamos numa fase dos dois. E a gente vem olhando, né, inclusive para o próprio governo britânico no Brasil, olhando e discutindo essas agendas, né, em diferentes frentes. Mas existem espaços aí de realmente poder regulamentar um mercado para que a gente possa, de fato, como país, e aí independente das relações Brasil-Reino Unido, ser um espaço de protagonismo nessa agenda, né? Dado o nosso próprio, né, a extensão territorial, enfim, toda a oportunidade que a gente tem como país de estar atuando fortemente nessa frente. Agora, uma coisa, uma empresa que queira se aproximar do Reino Unido, tá? Como é que ele faz? Tá legal, eu tenho um serviço, eu tenho uma empresa de tecnologia, e eu quero me aproximar e quero fazer negócio com o Reino Unido. Eu posso ir sozinho lá, bater na porta, não é isso? Mais difícil, eu acho, imagino. Ou eu posso, através da Câmara, ter algum tipo de aproximação. Vocês têm mecanismos? Como é que eu queria entender um pouco isso? Quer dizer, porque o brasileiro, até pela dificuldade do idioma, né? O brasileiro, a maioria não tem essa coisa da fluência em inglês, tem dificuldade de participar de eventos no exterior. A Câmara tem algum tipo de apoio, auxílio para empresas brasileiras? Uma empresa brasileira pode se associar para buscar esse tipo de apoio? Como é que funciona? Tá, muito bem. Bom, então acho que vale mencionar o seguinte. Na Câmara, a gente tem empresas britânicas, as grandes empresas britânicas que estão aqui baseadas, mas também empresas brasileiras que têm interesse em fazer parte desta comunidade, eu diria assim, né, desse ecossistema, nas discussões que tangem os dois países. Vamos falar assim, então acho que esse é um primeiro recorte importante. Para empresas brasileiras que queiram ir para o Reino Unido, a Câmara em específico, a gente não tem uma linha de serviço, de falar, olha, você vem aqui, a gente tem um serviço de consultoria para te auxiliar, mas a gente apoia com diferentes caminhos que a gente pode conectar, eu diria assim, né? Então temos, por um lado, um trabalho que a gente pode fazer diretamente com a Câmara Brasileira em Londres, que é uma parceira nossa e que, portanto, pode dar apoio para essa empresa, de conectá-la com outros parceiros, apresentá-la para a comunidade empresarial local e poder começar a criar esse relacionamento. Então, isso a gente costuma fazer, até com uma frequência, digamos, é relativamente comum a gente ter esse tipo de demanda. O consulado aqui no Brasil tem um serviço também, eles têm o que eles chamam do Trade and Investments, então eles também fazem um trabalho de ponte com empresas britânicas que querem vir para o Brasil e empresas brasileiras que queiram exportar para o Reino Unido. Então, o que a gente ajuda na Câmara a fazer é justamente poder conectar essas pontes, né, e fazer essas pontas se conectarem, e trazendo essa empresa dentro de um contexto nosso, de diferentes ações que a Câmara faz, permitir com que ela também possa trocar boas práticas com outras empresas que já estão lá fora, ou que estão vindo de fora e aqui estão. Então, acaba sendo um ambiente bastante interessante de trocas para auxiliar esse tipo de negócio. Ela ajuda indiretamente a fomentar, a inserir a empresa brasileira nesse contexto. Exatamente. E dizer, olha, o caminho é mais ou menos esse, você tem que ter, sei lá, você tem que ter algum pré-requisito para navegar exatamente. Hoje essa não é uma linha, digamos, de serviço da Câmara, formalmente falando, acho que talvez essa é uma boa forma de colocar, mas a gente auxilia e vai ajudando a abrir esses espaços. Hoje são quantos associados na Câmara? Hoje nós estamos com quase 130 associados. Não é uma Câmara, é uma Câmara que tem grandes players, como eu falei, britânicos no Brasil, muitas empresas aí de médio porte, poucos associados individuais, como a gente chama. Então a gente acaba tendo esse espaço desse fórum, de fato, da comunidade empresarial que tem interesse nas relações entre os dois países. Agora, o Brasil tem vários setores, né? Temos o setor do agro, tem a energia. Como é que vocês tratam esses temas? Porque são interesses diferentes, são problemas distintos, né? Vocês têm comissões, como é que funciona a dinâmica da Câmara para tentar, eu imagino, até ter posicionamento sobre esses assuntos? Sim. Então, a Câmara hoje está estruturada da seguinte forma. A gente trabalha, estamos em 4 diferentes regiões do Brasil. Então, a gente está em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e em Minas Gerais. Tá? Então, 4 regiões. Por que essas 4 regiões? Porque elas representam, na verdade, elas congregam indústrias ou setores da nossa economia que são importantes nas relações, são importantes para o nosso país e que são importantes nas relações entre os dois países. Então, o primeiro recorte aqui para te falar. Dentro de cada uma dessas filiais, a gente tem comitês que, portanto, representam essas diferentes indústrias
ou setores da economia, ou temas até que são transversais, como a gente chama. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, a gente tem um comitê de energia, que vai olhar para toda a indústria, né, de energia, seja petróleo, gás e energias renováveis. A gente tem um comitê que vai tratar de seguros, resseguros e um pouco de tecnologia, então trabalha com uma indústria específica, mas também olhando um tema mais transversal. E um comitê legal. Então, o Rio de Janeiro está olhando para isso. São Paulo, a gente vai olhar... Inclui o quê? Legislação? O Comitê Legal, na verdade, ele é presidido por Rio e São Paulo, porque vai olhar todo o ambiente regulatório brasileiro, né? Então, é o Comitê Legal, por exemplo, que se envolve na elaboração do Doing Business in Brazil Guide, que eu mencionei a você, né? Vai olhar para todas as questões que envolvem também pautas nossas de advocacy, que eu já conto um pouquinho para você em seguida. Então, o Comitê Legal vai olhar esse ambiente legal, tributário, enfim, de toda a legislação brasileira e que diz respeito a um ambiente mais, talvez, competitivo, menos burocrático, procura olhar para essas discussões. Então, cada filial vai olhar para um determinado grupo de, diria até empresas ou setor. Então, vou pegar Minas Gerais, vou primeiro para Minas e para Paraná. Minas, Comitê de Mineração e o Comitê de Infraestrutura, né? O Paraná, a gente está com um comitê de agronegócio e um comitê de tecnologia, porque também ali tem um polo importante, né, de inovação tecnológica. E São Paulo, a gente está com os comitês transversais de comércio internacional, capital humano, o próprio comitê legal, meio ambiente e sustentabilidade. E a gente olha aqui para também o setor financeiro, então o comitê de finanças e economia, e um comitê de saúde. Eu espero não ter esquecido de nenhum deles, mas olhando agendas que são realmente... Esses comitês, elas fazem o quê? Defendem tese? Qual é o trabalho? Se reúne periodicamente? Como é que funciona? Tá. Então, acho que tem um elemento interessante aqui. Para cada comitê, a gente tem 2 lideranças que são de executivos das empresas associadas. Então, as empresas que estão na Câmara, elas têm muitas oportunidades de participação, seja liderando atividades, seja participando dos eventos, então, por exemplo, organizados por esses comitês. Entendi. Então, eles vão trazer agendas que são relevantes para cada um desses grandes temas que eu mencionei a você. E a gente promove encontros presenciais ou virtuais. Então, discute agendas que dizem respeito a temas de interesse aos 2 países, ou temas de interesses locais para esta comunidade, porque um dos pontos importantes também da Câmara é olhar para as empresas aqui estabelecidas, né, como é que este ambiente também de negócios ele pode se tornar melhor, né? Então, as pautas, por exemplo, de advocacy são geradas a partir das demandas que essas empresas aqui estabelecidas nos trazem, né? Então, a gente também acaba trabalhando nessa frente. Então, os comitês organizam os eventos e as atividades da Câmara dirigida para cada uma dessas temáticas. E se reúnem mensalmente? Reuniões mensais, em geral, né? Organizadas por essas lideranças, com os associados que têm interesse em promover discussões, então, de novo, trocas de experiências, de boas práticas, e eventos que são, digamos, estruturados ao longo de um calendário durante o ano. Né? Agora, o comitê, ele dá um parecer de um determinado assunto e, enfim, vamos mexer na legislação brasileira. Como é que vocês levam isso para o Congresso? Vocês têm, porque eu imagino que não adianta apenas o comitê falar, olha, precisamos disso e, ok. Há um trabalho junto ao Poder Executivo e Legislativo para levar esses pleitos, para negociar essas eventuais alterações na legislação? Sim, a gente trabalha então dentro do que a gente chama hoje de uma pauta nossa de advocacy. Então, uma pauta que foi desenhada junto com os associados, porque a gente não pode esquecer que, no fim, nós somos porta-vozes dessa comunidade de empresas que estão ali conosco, certo? Então, no momento que essa pauta também ganha, ou que essa comunidade ganha mais interlocutores, né, mais associados, essa voz vai ficando mais forte. Tá? Então, a pauta hoje de advocacy, ela está em 3 grandes frentes. Vou fazer menção a isso porque eu acho que isso também me ajuda a te responder. A primeira delas é uma pauta de meio ambiente e sustentabilidade. A segunda, uma pauta de questões regulatórias, no qual, por exemplo, o acordo para evitar a bitributação está inserido. E a terceira pauta era uma pauta tributária, no qual a reforma tributária ganhou bastante foco nosso nesses últimos tempos, né, nesses últimos anos. Vocês vão continuar acompanhando e propondo, porque a tributária não passou, quer dizer, passou
sim. Como primeiro... Vamos poder fazer. Isso, Agora que isso. vocês vão estar acompanhando para e passo isso daí. Sim. Então, isso está vinculado, não necessariamente... Os comitês têm uma participação nessa pauta, mas esses são os 3 grandes pilares com os quais a gente direciona ações. Por quê? Os comitês podem trazer pautas dos associados que ali eles estão mais próximos representando. A gente tem, dentro da nossa governança, que é algo também que ficou um trabalho muito bacana na Câmara nos últimos anos, a gente estruturar muito melhor o nosso processo de governança. A gente tem uma comissão consultiva de advocacy que vai, então, receber essas demandas, faz uma curadoria de temas e a gente leva isso para outras instâncias decisórias, seja com papers de posicionamento, seja com reuniões com representantes do governo, seja governo municipal, seja governo estadual, federal. Então, a gente promove as agendas para levar esse tipo de pleito, digamos assim, para essas esferas, né? Muitas vezes acompanhados, mas não necessariamente só, mas acompanhados do governo britânico no Brasil também. Então, a gente acaba trabalhando numa agenda muito próxima com o governo britânico, porque isso também faz com que eles, enquanto governo, eles também têm um limite de uma esfera no qual eles podem atuar. A Câmara tem um espectro, né, tem um leque um pouquinho maior de ação. Mas trabalhando em conjunto, a gente consegue ajudá-los também, enquanto governo britânico no Brasil, a caminhar com algumas pautas. E nós também aqui, olhando para o setor privado, com essa proximidade do governo britânico no Brasil, também ganhamos mais força. Então, a gente faz, sim, uma série de atividades para chegar até a ponta, digamos, da... E me diz uma coisa, Ana, você está presidindo a Câmara. Tudo isso aí que você falou passa por você? As comissões, as resoluções, como é que funciona? Porque você é a primeira mulher, né? Que, se não me engano, a Câmara assumir tem, essa posição. Agora o quê? 108 anos, Nunca deixaram uma mulher sentar naquela cadeira. Não sei, acho que deixaram é muito forte para dizer. Eu acho que acabou nunca tendo uma oportunidade, né? E eu acho que esse foi um momento bacana de chegar dentro de um contexto, até falo rapidamente sobre isso, de um contexto sempre muito formado por homens. Veja só, o Conselho da Câmara, que eu também, o próprio presidente, eu presido o Conselho e presido, né, as ações de forma executiva. Então, no Conselho estão sentados presidentes de empresas britânicas e é difícil ter mulheres ali, porque a gente não tem mulheres necessariamente nessas posições. Então, é um pouco do ovo e da galinha, né, por onde a gente começa. Mas acabou sendo uma desconstrução, eu diria, até posso usar essa palavra, acho que pode ser uma boa palavra, de uma questão histórica, e que não é porque não se quis ou não deixou. Tinha uma rainha até agora, né? Pois não podemos esquecer disso, não é verdade? Mas acabou sendo, sim, a primeira mulher a presidir a Câmara e acabou sendo uma trajetória interessantíssima. Vamos dizer que é um preconceito dos britânicos? Pelo contrário, tivemos Margaret Thatcher. E o próprio Reino Unido tem uma série de legislações e frentes de discussão sobre as questões de equidade de gênero, né? No contexto de mercado de trabalho. Então, era mais do que natural, digamos assim. Mas acabou dando certo. E como é que é essa experiência? Quer dizer, você chega lá, você está há 3 anos? Eu estou completando agora meu segundo mandato. Foram 4 anos. 4 anos. Cada mandato de 2 anos. E aí você me perguntou se tudo passa por mim, né? Então, assim, eu tenho uma atuação bastante próxima na gestão. Então, a gente tem uma equipe muito competente no dia a dia da Câmara, que é o que a gente chama que é o nosso núcleo duro, assim, da gestão, porque é o time que realmente está lá de forma permanente. Todo o restante da gestão da Câmara, em termos de lideranças, são cargos voluntários, de papel, claro, voluntário, de associados que querem fazer a Câmara funcionar. Né? Então, a gente acaba tendo hoje instâncias de governança que me auxiliam. Primeiro, uma equipe muito forte, que faz, né, que orquestra essas frentes. Cada filial tem também um presidente, então eles acabam atuando isso de maneira mais... São presidentes regionais ali. Presidentes regionais. Eu acabo olhando para um aspecto mais institucional, apesar que a agenda de advocacy acaba passando muito proximamente por mim, porque é um processo, inclusive, recente na Câmara. A gente implementou isso em 2021, logo depois, né, do ano de pandemia, porque a gente acabou construindo ali uma boa oportunidade para que isso acontecesse. Então, neste contexto, eu acabo ficando mais próxima de algumas agendas mais institucionais, eu diria assim,
e o dia a dia, né, dos eventos, das pautas que estão sendo discutidas no comitê ficam sob a atenção de cada um dos presidentes. Mas hoje, assim, se você olhando a Câmara, você tem essa questão da bitributação, que é um tema importante, que você falou. Seria Sim. uma das principais bandeiras hoje da Câmara. Sim. Nessa questão do comércio internacional, sem dúvida. E essa questão da economia verde também da inserção do Brasil, que você falou é um tema que salta é outro tema que percorre a agenda de advocacy da nossa frente de meio ambiente e sustentabilidade, sim. E como é que você chegou lá? Falando um pouco assim da tua vida. Você diz especificamente na Câmara? Na tua carreira, assim. Então, veja só, eu acho que o que acontece... Bom, eu acho que vou começar pela Câmara, né? A Câmara, eu me envolvi com a Câmara já há um pouco mais de 10 anos. Porque eu trabalhava numa universidade, para uma universidade britânica aqui no Brasil. Eu era diretora regional para a América do Sul, de uma operação que a gente tinha, de um programa de MBA que a gente tinha aqui em São Paulo, por conta de uma parceria com a FGV. Então, era um programa da Business School, da Universidade de Manchester, e que era um programa que acontecia globalmente. A gente tinha um centro que tinha sido estabelecido aqui em São Paulo, e eu era responsável por essa operação que cobria, então, a América Latina. No momento que eu cheguei nessa atividade, então, eu sempre trabalhei com a área de educação executiva, e a gente já conta um pouquinho mais sobre isso. Eu falei, puxa, preciso me inserir nessa comunidade britânica, né? Porque era algo, preciso entender mais quem são essas pessoas, enfim. E me aproximei da Câmara como uma oportunidade para gerar negócios. Que é aquilo que a gente estava falando, né? Aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? Então, assim, eu caminhei, eu walk the talk, né? Eu fui lá, caminhei nesse trajeto, digamos assim. Então, me envolvi com a Câmara. Me aproximei também do consulado, me aproximei do Conselho Britânico. Então, tem vários mecanismos, instituições que o governo britânico aporta para fazer as relações em diferentes países acontecerem. O Conselho Britânico, por exemplo, trabalha muito fortemente com educação, com artes. Então, são projetos do governo britânico que são fomentados, por exemplo, aqui no Brasil. O consulado, dentro de agendas mais governamentais, mas também com frentes de negócio, olhando para frentes de negócio. E a Câmara Britânica olhando, então, para este pool do setor privado. Então, eu me aproximei dessas instâncias e acabei me envolvendo muito com a Câmara, estava sempre participando nos eventos. Depois eu presidi o Comitê de Capital Humano. Então, eu estava muito atuante ali, porque era uma agenda que me interessava pelo meu trabalho, e uma agenda que depois acabou me interessando. Enfim, eu achava bacana estar envolvida com esse tipo de discussão, vamos falar assim. Tá. E então, num momento ali de transição de gestão, eu acabei recebendo esse convite ali do comitê de nomeação, falando, puxa, estamos pensando em fazer uma disrupção ali no processo. Você topa? Eu falei, eu adoro uma novidade e uma nova empreitada. Eu falei, eu topo, né? E foi realmente... Deu um friozinho na barriga, assim? Deu muito frio na barriga, deu muito frio na barriga. Mas a gente vai com frio na barriga mesmo, né? Porque, no fim, era uma esfera nova para mim, de atuar próxima a conselho. Depois fui me capacitar também para entender mais esse mundo de conselho, de governança corporativa. Então, a gente vai aproveitando as oportunidades que, enfim, né, que vão sendo construídas ao longo dessa trajetória e procurando, digamos, me capacitar, estudar, poder estar perto de entender melhor como aquilo funciona. Então, acabou sendo um processo que eu não diria que foi natural, mas, assim, das coisas irem se convergindo. Tá. Sabe, mas quando você entrou na Câmara, você não tinha nenhuma ideia, pretensão de que você foi ali para conhecer o sistema, as pessoas, eu queria fazer, eu era parte, como mais uma associada. Tá. E pronto, estava ali participando disso. Nem imaginava que isso fosse uma trajetória, né? Mas acabou sendo algo de, assim, muitíssimo prazeroso, assim. Foi ter sido uma trajetória, para mim, de muita satisfação, porque a Câmara realmente se transformou nesses últimos anos, né, em termos de quantidade de associados, em termos de visibilidade, em termos de relevância nessa frente, até com o próprio governo britânico. Né? Então, foi um trabalho que me deu muita satisfação e num período, né, eu assumi em março de 2020. Né? Ninguém vai esquecer o que aconteceu em março de 2020. Né? Então, a gente começou aquela nova gestão, de repente todo mundo em casa, a Câmara naquela época vivia só de fazer eventos, né? Então, a gente falou, o que nós vamos fazer agora? A gente estava por um momento até bem difícil, né, da Câmara naquela ocasião. E conseguimos nos reinventar, um conselho que muito também me apoiou fortemente nessa trajetória.
esse time executivo. Então, acabou sendo uma trajetória de muito sucesso e de um trabalho que eu me orgulho bastante, né? Então, tem sido uma atividade que eu me dedico em paralelo à minha atividade profissional principal, mas que eu gosto demais. Então, e eu adoro essas relações, eu gosto demais de trabalhar. Você gosta de gente, né? Porque gosto você de trabalha gente, com gente, trabalho né? com gente, gosto muito de trabalhar com essa conexão com outros países. Tanto é que o trabalho que eu tinha com a Manchester me conectava aí com diferentes países. Eu, inclusive, dava aula no programa de MBA, fui dar aula na China, fui dar aula em Dubai, fui fazer esse tipo de experiência que, para mim, assim, adoro fazer esse tipo de coisa, é um negócio que me traz imensa satisfação. E sim, sempre trabalhei com gente, viu? Sempre trabalhei com essa frente de desenvolvimento. Eu queria falar um pouco Vamos de falar gente disso. aqui, porque Vamos. gente, você falou porque eu acho que o segredo de todo o negócio são as pessoas, né? Sem dúvida. Não adianta você ter a melhor ideia se você não tiver as pessoas certas, e às vezes não são nem as melhores, são as certas, né? E a gente está vivendo hoje no mundo, né? Falando um pouco mais de Brasil, esse dilema da volta ao trabalho híbrido, das pessoas, da preparação dos executivos, a coisa do acontecer fácil, dos youtubers que dão certo do nada. Como é que é essa sua vivência? Como é que você está vendo esse cenário, esse pós-pandemia, esse momento dessa nova geração que está chegando no mercado de trabalho, que está nos assistindo, que assim, como é que faz? Quer dizer, tanto a pessoa que já, o CEO, o gerente, o executivo, mas essa juventude que está entrando no mercado, como é que você vê esse movimento é uma juventude diferente, né? Hoje a gente vai contratar as pessoas e falar assim, eu só trabalho se for remoto. Já coloca uma pré-condição. Queria entender um pouco a sua visão desse momento. Então, algumas reflexões aqui sobre isso. Eu acho que hoje... Bom, primeiro que a pandemia virou de cabeça para baixo, ou, na verdade, talvez melhor falando, ela ampliou de maneira muito significativa as nossas oportunidades de aprendizado. Né? Então, eu que trabalhei com educação corporativa praticamente toda a minha carreira, desde os idos onde a gente nem falava de ensino à distância, o que era esse negócio de estudar pelo computador, né? Então, nós estamos falando de início dos anos 2000, vamos falar assim. E aí as empresas adotando esse tipo de coisa para poder trabalhar a dispersão geográfica, né? Então, eram aquelas... E aí os cursos, por exemplo, o curso que eu trabalhava na Manchester era um curso que a gente chamava de um formato híbrido, né? E que eu precisava explicar o que era isso, certo? Hoje eu não preciso mais explicar o que é um formato híbrido, né? Então, acho que aqui a gente já começa a olhar um pouco como é que mudaram, né? Como é que esse mundo hoje mudou face a 4 anos atrás, vamos pensar pré-pandemia. Então, a gente tinha um programa que era uma parte presencial, concentrada, e uma parte à distância. Só que existia ainda um preconceito de que isso não funcionava, né? De que as coisas não eram tão boas. Existia uma percepção de uma qualidade diferente, né? E por que eu estou falando isso? Porque hoje, isso primeiro se desconstruiu, isso não tem mais volta. Quer dizer, hoje você aprende Hoje, se eu quiser fazer um curso em Cambridge, enquanto eu estou aqui trabalhando, eu faço. Porque eu tenho lá um curso online e ele, para mim, hoje tem uma percepção de qualidade igual a um curso que eu faria lá, por exemplo, ou qualquer outra universidade, a própria Universidade de Manchester, ou qualquer outra universidade em qualquer parte do mundo, né? Vamos fazendo referências britânicas aqui, porque afinal estamos nesse espaço. Então, o que eu quero dizer com isso é que hoje a gente tem, para estes jovens, uma oportunidade de aprendizado, seja um aprendizado formal, seja os aprendizados no YouTube, em todas as plataformas de ensino que aí estão disponíveis, que a gente nunca viu nada igual. Então, esse jovem hoje tem acesso a uma oportunidade de aprender coisas novas o tempo todo. E isso dá uma aceleração para esse grupo, como também a gente nunca viu, né? E eles estão aproveitando isso? Então, por outro lado, né? Existe a gente ouve falar, eu acho que tem um elemento aqui, do jovem hoje, muito mais fortemente, está nessa busca do seu propósito, né? Da gente estar em busca de uma conexão mais ampla com algo que faça sentido para mim. Quer dizer, a gente sai de um passado onde eu, quando entrei em mercado de trabalho, você, quando entrou em mercado de trabalho, a gente ia lá para fazer uma carreira, que era uma coisa mais estruturada. Ser melhor que nossos pais. Não é? Aquela coisa, vou mostrar que eu posso dar certo, que eu vou dar certo. Ou que eu vou fazer uma carreira. Eu tinha uma lealdade para com a empresa, com o meu trabalho. Mas hoje é múltiplo,
né? Você trabalha de onde você pode estar, e a gente já entra nas questões de trabalho híbrido. Você trabalha de qualquer lugar, você pode ter múltiplas carreiras. Eu mesma acabei perseguindo ao longo, né? Acabei tendo ao longo da minha trajetória múltiplas atividades, porque eu tinha contratos de trabalho que não era um contrato formal CLT nosso. Eu tinha um contrato de trabalho com a Manchester que era parcial, aí eu me vinculava a um outro trabalho, de repente, de consultoria que eu tinha interesse, dava aulas em outro local. Então, isso já me trouxe, né, naquele momento, meio que você se torna, te dá a possibilidade de ter diferentes visões e ter mais jogo de cintura, eu diria, talvez, né? Então, os jovens hoje, na hora que se vêem diante, talvez, de toda essa disponibilidade, eu também me questiono se eles estão fazendo o melhor proveito disso, né? Por outro lado, você chega nas empresas hoje, onde você mudou a relação de trabalho, né? Não tem mais, e eu tenho conversado dentro hoje da minha atividade profissional, que envolve consultoria para empresas junto com profissionais de RH, eu sempre pergunto, como é que está aqui a questão do trabalho, né, híbrido? Como é que está funcionando? Eu falo, bom, não tem... Hoje eu ouvi numa reunião uma empresa que falou, puxa, o ano passado a gente teve alguns momentos difíceis, inclusive porque a gente perdeu o home office. Olha que frase interessante isso. Porque isso virou uma proposta de valor importante, não só para os jovens, que hoje chegam e falam assim, não tem trabalho, você está me obrigando a ir para o escritório? Não quero trabalhar aqui. Vou trabalhar em outro lugar. Já coloca como pré-condição, às vezes. Virou pré-condição, virou item, né? No momento de contratação, do que a gente chama do Employer Value Proposition, né? Quer dizer, a proposta de valor que você pode dar enquanto empresa para o seu novo colaborador. Então, isso mudou radicalmente, porque as empresas têm que inclusive muitas delas, e eu diria que eu não ouvi nenhuma falando o contrário, de que elas não têm mais o espaço físico que elas tinham pré-pandemia. Então, elas falam, se vier todo mundo trabalhar hoje no escritório, não tem lugar para todo mundo, né? Então, dar esse espaço de flexibilidade, eu também entendo que é um mecanismo interessante, até para poder gerar outras ideias, fazer com que as pessoas possam acomodar outras demandas da vida. E se a gente está entrando para um lado de que as pessoas buscam uma conexão de mais propósito ou de algo que faça mais sentido, né? A gente fala muito hoje de propósito, fazer sentido. Eu acho que a organização do trabalho nesse formato, ela passa por essa. Mas deixa eu fazer uma provocação para você, né? Você trabalha com pessoas, Isso. E eu tenho a minha empresa, eu toco aqui meu negócio. Eu fico muito preocupado com essa juventude, no sentido da pessoa, ela entra como estagiário na tua empresa, tá? O executivo que já está mais consolidado, ele já tem os valores da empresa, ele já sabe trabalhar. Mas a pessoa que está entrando no mercado de trabalho, ele normalmente aprende sob a orientação de um outro profissional, tá? E aí me parece difícil, rotinas, processos, que as coisas vão... Eu sinto muita dificuldade eu sinto assim, não sei se a tua opinião em relação a isso, de ver essa juventude aprendendo. Você pega um advogado, um estagiário, tá? Ele aprende com os outros advogados. E no dia a dia, na troca, né? Você não acha que nesse contexto o presencial pode fazer sentido? Ou dificulta a aprendizagem? Não, eu concordo totalmente com você. Eu acho que tem coisas que não dá para abrir mão. Já estamos preparados aqui para você me dar... Não, veja bem, tem coisas que não dá para abrir mão do presencial. Eu acho que é isso que a pandemia também nos mostrou, né? Trabalhar o 100% remoto, ele tem... Acho que é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então, assim, você não estar presencialmente num contexto de trabalho em nenhum momento é prejudicial também, porque você precisa dessa conexão com as pessoas. Você precisa uma hora sentar e não é só uma conversa de trabalho, mas eu posso chegar a olhar para você e falar, puxa, tá tudo bem hoje com você? Como é que foi teu fim de semana? Que às vezes na reunião online, não acontece. Você está lá focado, e é bom que você esteja numa reunião às vezes focado para ser muito assertivo naquilo que você precisa resolver. Mas existem elementos do convívio dentro de um contexto de uma organização, que são os aspectos mais tácitos, digamos, dessa convivência, que a tecnologia não dá conta. Então, por exemplo, você aprender porque um estagiário está te observando, não tem como fazer isso necessariamente, né? Pela tecnologia. Porque tem elementos aqui que não estão claramente
mapeados ou claramente dados naquela relação. Precisa ter a troca presencial. Então, mas você não acha, então é importante. Você não acha que assim, eu vejo assim uma questão até de ameaça, se não for presencial eu não vou, ou se for presencial eu não vou. Eu estou vendo as empresas forçarem a volta ao trabalho. Nos Estados Unidos tem acontecido, vai voltar, queira ou não queira, o Elon Musk fala volta, se não volta tá fora, e do outro lado fala assim, eu não volto. Ficou meio um jogo de queda de braço. O que eu tenho ouvido aqui das empresas de maneira muito consistente, de se manter um trabalho híbrido. Então, assim, 3 vezes por semana no escritório, 2 vezes em casa. Tá. Né? Então, de novo, acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vai achar um ponto de equilíbrio, sabe? Né? Porque eu acho que algumas empresas, dependendo da cultura da empresa, existe. Até ontem tinha uma conversa, nesses últimos dias, fazendo uma conversa sobre isso, que algumas empresas meio que conseguiram se autorregular nessa dinâmica, onde as equipes estão felizes, os gestores estão conseguindo ter, né, uma boa gestão dos seus times, está todo mundo produtivo, os resultados estão sendo atingidos, ou seja, tem um equilíbrio que conseguiu se estabelecer. Tem pessoas que têm dificuldade em gerir times dessa maneira. Sim. E aí também é um outro aprendizado, principalmente, né, pessoas talvez mais velhas, que já estão há mais tempo no mercado de trabalho, podem ter mais dificuldades para se adaptar a este novo formato. Os jovens tiram isso de letra, até porque os jovens já vêm com aquele kit multimídia, né? Eles fazem tudo ao mesmo tempo e funciona muito bem. Então, já vem também dentro um pouco dessa frente. Então, eu acho que é uma combinação de elementos. Não adianta falar que vai voltar, porque isso vai gerar atrito, digamos, vai gerar, né, fricção ali. Mas também não dá para dizer que você vai ficar totalmente remoto e aí você perde as questões de cultura. A cultura organizacional vai ter que existir de alguma maneira, né? E acho que isso não se perde. Pode perder a maneira de trabalhar de repente. E a conexão com as pessoas, sabe? A conexão com as pessoas. Eu tive uma oportunidade no passado, ainda durante a pandemia, de começar um trabalho numa empresa que, obviamente, naquela ocasião, estava totalmente virtual, né? E assim, eu comentava com os meus colegas a dificuldade que é você começar num trabalho onde você não tem um mapa na tua cabeça, claro, de quem são as pessoas e onde elas estão. Se você está num prédio físico, aquilo delimita o teu mapa. No 3º andar é o time de vendas, no 4º andar é a área de compra, o que for. Né? E você aqui mentalmente monta um mapa daquelas pessoas, quem elas são, e você cruza no corredor, você dá um oi para uma pessoa que você não viu. E na tecnologia é bidirecional no sentido que é um one-to-one, né? Ou pelo menos você está numa reunião, mas é aquele grupo, você não tem ninguém passando no corredor que você vai olhar. Então, esse espaço de conexão, ou esse espaço de você estar olhando os diferentes grupos, isso constrói também a cultura, né? Constrói relações que vão além, num contexto de trabalho, das relações puramente profissionais. É uma relação de amizade, alguém que você descobre que tem o mesmo interesse que você. E a gente fazia, né, na empresa, falava assim, puxa, vamos criar reuniões para fazer o cafezinho. Mas aí você tem que marcar com a pessoa, aí você tem que mandar, né, a mensagem. Então, já quebra essa coisa do cafezinho do corredor que a gente fala aqui, né? E que faz parte desse aspecto do ambiente de trabalho, inclusive para aprendizados, para processos de aprendizado. Agora, não sei se você está acompanhando de perto essa questão da inteligência artificial no mercado de trabalho, que é espantoso, né? Isso daí é uma coisa que eu não consigo definir bem se é pro bem, com certeza é pro bem, mas se não corremos o risco de ir parte para o mal, né? Porque a quantidade de coisas que você consegue fazer, textos, vídeos. Como é que você vê a interação entre inteligência de trabalho e o mercado inteligência artificial com o mercado de trabalho? Dá para conviver? Dá para achar um ponto de equilíbrio ou ainda é muito cedo para falar? Então, eu acho que ainda é cedo para falar, porque a China tem muitas frentes, assim, tem muitas questões de regulação, né, que também estão sendo discutidas, como é que a gente regulamenta esse tipo de coisa para evitar cair para um lado que não é o correto, digamos assim, ou em prol, né, do bem maior, digamos assim. Mas o que eu tenho acompanhado de discussões sobre essa pauta é que a inteligência artificial tem que nos ajudar a trabalharmos melhor, né? Alguns postos de trabalho vão deixar de existir porque a gente tem uma máquina? Vão, mas isso não é novidade, né? Por exemplo, eu chego hoje aqui no prédio, eu tenho um totem para eu entrar, não preciso falar com alguém,
né? Eu vou no shopping pagar o meu estacionamento, se eu não tenho os mecanismos de entrada direto de catraca, eu vou numa máquina fazer o pagamento. Então, assim, nós não estamos falando de novidades, é que a disrupção ela é muito mais significativa quando a gente está olhando para esse nível, né, de tecnologia e da velocidade com que ela avança. Mas eu diria que tem um espaço importante ainda a ser caminhado para a gente olhar de como a inteligência artificial nos auxilia nos contextos de trabalho para trabalharmos de maneira mais rápida, mais eficiente, né? Usarmos talvez isso como uma ferramenta e não como o trabalho em si. Mas essa é uma discussão longa, viu? Não, é uma discussão longa. Não, porque é exatamente isso que a gente conversa. É inevitável, pode aumentar a produtividade, mas por outro lado também pode ser um fake news danado que eu falo, né? Porque na medida que você perde poder de criação. Hoje você consegue fazer um vídeo, se você der os parâmetros, sai o vídeo pronto, né? Pois é. E é muito fácil isso, né? Então é uma discussão que... É uma discussão polêmica. Eu vou te dizer que é polêmica e que a gente pode, no limite, chegar num ponto onde o homem, no fim, fica a serviço dessa inteligência, né? Porque ele não vai mais usar a inteligência dele. Mas aí é uma conversa... Imagina isso com a juventude. Sim, porque concordo. A gente ainda tem o poder de discernimento. Porque a gente viveu uma outra realidade. Viveu outra realidade. Né? A gente tem o poder criativo, né? Então acho isso uma conversa... E para a gente, assim, em encerramento da nossa conversa, eu queria saber sobre... você trabalha com executivos também. Isso. Os executivos estão entendendo esse movimento que a gente está vivendo, esse momento que a gente de transformação pós-pandemia, o C-Level, que é um pessoal de uma idade um pouco maior, profissionais com mais experiência, né? Vamos falar assim. Eles estão entendendo que a gente está vivendo uma revolução de costumes, hábitos e o que fazer para se adequar? Ou se não estão entendendo, como se adaptar a essa realidade? Olha, estão sim, então, porque as empresas, então, esse grupo de executivos está diante desses novos imperativos, digamos assim, no que a gente fala de mundo de negócios, né? Então, tem que trabalhar com essas diferentes gerações, tem que trazer a tecnologia, novos formatos de trabalho, novos vínculos de trabalho, como eu falei para você. Então, o jovem, ele já não vem tão leal, assim, né? Porque ele está aqui trabalhando hoje, como a gente falou, e daqui a pouco ele está num outro contrato de trabalho mais flexível. A gente tem outras formas hoje. Eu acho que o mundo hoje é mais múltiplo. E, portanto, essa multiplicidade traz também para o grupo de executivos, né, em nível decisório, a necessidade de entender essa multiplicidade, né, de contextos de trabalho, de conhecimento, de tecnologia, de um contexto até mais amplo de negócio, que é um contexto mais complexo, porque ele é também mais veloz. Então, esses executivos têm que entender tem que pelo menos ter essas variáveis mapeadas, eu diria, para poder buscar as melhores escolhas neste contexto. Então, o cenário está dado. Acho que eu não vejo hoje, inclusive muitos dos trabalhos que eu faço, né, junto ao grupo da consultoria com o qual eu estou envolvido, a gente olha para justamente essa provocação que é absolutamente necessária. Por outro lado, a gente também continua falando, eu acho que esse é um lado, uma questão interessante, que no momento que a gente olha para esse futuro, né, que tem uma incerteza, que tem a ambiguidade que a gente fala, que é mais complexo, e é verdade, né? Porque o mundo é mais interconectado, né? As trocas são muito mais rápidas. Então, existe, de fato, uma nova complexidade, que não vou dizer nem que é nova, mas existe uma complexidade hoje que é diferente do que a gente tinha 50 anos atrás, né? Ao mesmo tempo que a gente tem isso, você trouxe um elemento que eu vou puxar aqui, talvez para a gente poder arrematar, que nós temos as pessoas. E o ser humano é o ser humano, né? Que precisa de conexão, que precisa estar com clareza dos seus objetivos, que precisa estar trabalhando num formato colaborativo. Então, os elementos que envolvem a natureza humana, digamos, vamos falar assim, eles não saíram de moda. A essência está lá. A essência está lá. A essência está lá. Então, o gestor, ele precisa continuar olhando para todas essas questões que estão muito perto da mão dele, no que tange a gestão, por exemplo, do seu time, enquanto olha para todas essas novas variáveis que abraçam essa dinâmica, digamos assim. E você sente que hoje há essa preocupação do gestor brasileiro? Sem dúvida. Se não tem, ele está sendo desafiado a olhar para isso cada vez mais, né? Então, não é um espaço de... não dá para ele ficar alheio a esse tipo de coisa. Ele precisa cada vez mais estar olhando para isso. Mal comparando, a história da Xerox, quer dizer, não se atualizou.
Pois é. E ninguém, o Xerox era sinônimo de cópia, né? Quer dizer, então, muitas empresas, né? Quer dizer, nós estamos nesse momento que o executivo precisa olhar o business dele de uma maneira diferente. Sim. As pessoas de maneira diferente. As pessoas, e aí você também fez uma menção que eu acho que também arremata aqui a nossa conversa, que é poder fazer dos seus times os melhores times possíveis, certo? Então, como é que eu faço esse time ter o melhor desempenho possível, com toda a motivação, entregar o melhor para poder atingir os resultados? Isso só acontece se você olha para os aspectos, eu entendo, da natureza humana e entende as variáveis que estão por trás também. Então, não tem como um executivo estar dizendo, puxa, mas eu não sabia que isso estava acontecendo. Ele está sendo, né, a todo momento... Não, eu falar, funcionava, sempre funcionou assim? Sempre funcionou assim, não. Mas essa frase tem que sair do vocabulário. Não, tem um movimento que é contínuo. E sim, sem dúvida, isso está batendo na porta de todo mundo, ou já entrou, na verdade, na sala de todos. E para encerrar, Ana, Brasil está otimista? Como é que você está vendo os próximos anos aí pela frente do Brasil, do desempenho? Você que tem muito contato com o Reino Unido. Olha, eu sou uma pessoa em geral otimista, viu, Tamer? Eu olho para as coisas assim, eu acho que o Brasil é um país que vai em ciclos, né? Às vezes ele avança vários passos, depois ele volta mais ainda. Eu acho que a gente se acostuma a olhar para um pouco dessa frente, assim. Eu acho que temos ainda desafios significativos para percorrer este ano neste país, no sentido, né, de avanços das lições de casa, das formas como a gente também pode criar mais oportunidades aqui internamente. Mas eu acho que a gente caminha, eu acho que temos aí um espaço importante de presença global, de poder crescer, né? A gente vê aí novos arranjos também geopolíticos, então... Acho que a questão do Brasil é a gente sempre querer que a gente fala, puxa, tem tanta coisa, né? Tem tanto potencial para que a gente pudesse avançar mais rápido e a gente não avança. Mas aí também tem questões históricas nossas que seguram ainda, né? Um pouco isso. Você falou em Londres, eu fui estudar em Oxford, você vai lá, você vai num dos colleges, quanto? 600 anos. Exatamente. Né? Só o college lá tem mais do que o Brasil, então tem muita história para passar. E o estrangeiro, quem está fora, olha o Brasil sempre com como um país de muita oportunidade. Então, eu gosto de olhar para isso, ainda sabendo que essas oportunidades poderiam ser muito melhor aproveitadas. Mas eu enxergo com otimismo. Ok. Bem, gente, a gente conversou com a Ana Paula Vitelli, presidente da British. Foi uma ótima conversa, falamos de gente da British. Se quiser se associar à British, depois a gente deixa aqui o endereço eletrônico. Mas, como a Ana falou, começou lá de baixo, né, para se associar, para conhecer a gente, e virou a presidente da British. Quem sabe essa pode ser uma oportunidade para vocês. Ana, muito obrigado pela presença e a gente se fala numa próxima oportunidade. Muito obrigada também pela oportunidade. Obrigada.